Deus, né? Graças a Deus. Apocalipse capítulo 7 e versículo 14. Porque eu fui chamado como luz para os gentios. Aí Paulo concluiu, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus. Apocalipse 7, versículo 14. Aleluias. Glórias a Deus. Em mim habita alegria. Apocalipse 7, versículo 14. Maravilha dos céus. E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E de onde? Ele disse: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquejaram no sangue do Cordeiro. Amém? Os irmãos podem se sentar. Louvado seja Deus, né? Pode aplaudir Jesus com as palmas bem fortes. Louvado seja Deus, né? Um certo dia, irmãos, eu estava conversando, e aí uma irmã contando, né, entre nós, ela, a esposa dela, estavam bastante irmãos numa casa, reunidos no lugar, e aí ela falando a respeito das tribulações, e ela contando, né, eu olhei, e eu ia falar, né, olha, a tribulação a gente vive, porque a gente vive muito tribulado, mas a grande tribulação ainda não chegou. Só que quando nós lemos aqui na palavra de Deus, irmão, hoje, meu Deus, o povo hoje tem folga para servir a Deus. Não serve porque não quer. Principalmente o povo dessa nação brasileira, né? Não serve porque não quer. Não serve porque não quer. Louvado seja Deus. Hoje nós temos tempo, meu Deus, irmão, se nós quisermos hoje, nós cultuemos a Deus 7 dias por semana. O crente é interessante, chega no domingo e diz assim: não sei o que eu faço, não tenho o que fazer, não sei para onde que eu vou. Meu Deus do céu. Um tempo atrás, principalmente, né, as igrejas Assembleia de Deus, elas tinham escolinha dominical no domingo, ainda tem até os dias de hoje, tem. Só que, porém, na escolinha dominical de domingo, irmãos, domingo era culto pela manhã, aula bíblica, né? Pela manhã, à noite culto. O mesmo povo que estava de manhã, ele ia de noite na igreja, não faltava. Aquele mesmo lá, não, mas hoje eu não vou na igreja porque hoje é sábado, hoje é sexta, eu não vou na igreja porque amanhã tem escolinha dominical, daí eu já vou amanhã, aí não vou à noite porque eu já fui na escola. Não, aquele povo não fazia. Sábado, domingo pela manhã, todas as igrejas Assembleia de Deus, isso 20 anos atrás, 10 anos atrás ainda foi assim, depois abalou, né? Irmãos, as igrejas superlotadas. Na escolinha dominical mesmo era superlotado. Louvado seja Deus, né? E aquilo dava sede, então eles se alimentavam de manhã, e aí de noite tinha alimento forte, né? Sólido, para ir à noite para o culto. Quando eles iam na sexta, eles iam no sábado, domingo. Não importava, irmãos, o culto, o povo estava lá. Hoje é diferente, né? Só que quando nós vamos ver aqui, irmãos, porque pastor, tem milhares e milhares de bilhões que vão ser salvos. Existe e tem, irmãos. Só que eles lutaram para prevalecer e prevaleceram. Eles suportaram toda a dor, toda a aflição. Louvado seja Deus, né? Para servir a Deus. Louvado seja Deus. E lavaram suas vestes e branquearam no sangue do Cordeiro. Pessoas, irmãos, que sim, esses são os que dão valor para o sangue do Cordeiro. Ontem eu estava aqui na igreja e antes da abertura do culto, eu estava lendo a palavra de Deus no livro de Lucas, e Lucas dizia que Jesus, durante o dia, ele ensinava no templo, e à noite ele subia para o Monte das Oliveiras. Ou seja, durante o dia o povo estava lá, se Jesus estava ensinando, é porque o povo estava lá para aprender, tinha gente para aprender. E à noite ele subia para o Monte das Oliveiras. Como o povo sabia que ele subia para o Monte das Oliveiras? Porque o povo subia junto. Durante a noite ele não podia ficar no templo, na sinagoga, né? Louvado seja Deus. Mas à noite, então, ele ia
para orar, e o povo também ia junto. Por isso que o povo tinha testemunha que Jesus estava no monte. Todos os dias, Lucas escreveu que todos os dias isso era a mesma coisa. Durante o dia, Jesus ensinava no templo, ou na igreja, no templo, frente ao templo de Salomão, né? Ou na sinagoga dentro da sinagoga, que é as congregações, né? Louvado seja Deus. E à noite, toda noite, era batido. Louvado seja Deus, né? O povo estava pronto para ouvir. O povo, quanto mais ouvia, mais tinha sede de ouvir. Por isso que os sinais, irmãos, eram muitos sinais, eram muitos milagres. Milagres extraordinários. Por quê? Porque quando a pessoa se dedica mesmo, o próprio Deus, ele se compadece da pessoa. Ele se compadece, ele olha e diz: olha, eu vou te abençoar, vou mudar a pessoa. E Deus muda mesmo, mas ele quer e tem o desejo, ele quer ver o esforço, a dedicação da própria pessoa. Mas a dedicação é esta de verdade, porque é fácil para mim dizer: não, eu faço a minha parte, eu tenho feito, eu sou um homem que me esforço tanto na igreja. Mas é isso mesmo, nós estamos me esforçando mesmo. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Tem uma grande diferença. Paulo disse a Pedro, né? Alguma coisa me separa. Hoje, irmãos, o povo não posso ir, porque hoje é Natal. Eu não posso ir, porque hoje tem visita na minha casa. Eu não posso ir, porque eu fui provar, eu fui visitar, eu fui fazer algo, eu não posso ir. E aí Jesus, o próprio Deus, ele olhando para esse convidado, ele se irou-se, ele ficou irado. Ele disse: olha, esses tais de maneira nenhuma entrarão nas bodas do poder. Hoje, por que eu me alegro? Porque eu vejo a palavra se cumprindo. Do outro lado, a gente se entristece, porque são vidas que estão perdendo a salvação, trocando a salvação por nada que dá vida eterna, anulando o sacrifício do Cordeiro. Louvado seja Deus, né? Mas vai ter choro, vai ter ranger de dente, vai, aí o povo vai querer entrar na igreja. Eles estão circulando, né, na rede social, né? De um lugar, eu acredito, irmãos, que foi uma reforma que eles fizeram dentro da igreja, né? Só que eles estão falando que foi um lugar de guerra. Então está só lá o ministro do louvor tocando seu instrumento, né? Aquele trompete, louvado seja Deus, né? E a igreja está toda destruída, né? Mas eu acredito, irmãos, que foi um momento ali que o povo estava em reforma de uma igreja, né? Só que aquilo ali vai forte, irmãos, porque vai chegar uma hora que o povo vai querer vir para a igreja. Só que aí não vai ter mais, a porta vai estar fechada. Louvado seja Deus, né? A porta vai estar fechada. Pastor, mas eu estou esperando, talvez muitos vão dizer: eu estou esperando esse dia acontecer, para daí eu procurar. Aí eu vou estar todo dia lá na porta batendo: ei, Noé, abre a porta, Noé! Aí Noé vai olhar e vai dizer: eu queria abrir. Só que a porta que Deus fecha, o homem não abre. Louvado seja Deus, né? E graças a Deus. Isso tudo está se cumprindo. A minha alegria é, irmãos, um lado, claro, espiritualmente é uma alegria. Oh, Deus do céu. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Porque a palavra vai se colocando do outro lado, a gente se entristece, porque são almas que estão trocando Cristo por. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Maravilha dos céus. Mas a promessa, olha só, versículo 15. Bíblia de Apocalipse, capítulo 7, versículo de número 15. Aleluias. Graças a Deus. Você observa, irmãos, o que vai acontecer na Rússia. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Com o presidente Putin. O Putin famoso, né? O seu próprio companheiro, braço direito, vai matar o espada. Louvado seja Deus. Graças a Deus. É uma profecia. Louvado seja Deus. Anunciada nos dias atuais. Graças a Deus. Seu próprio companheiro, seu próprio braço direito, vai desferir com um golpe só de espada. Porque assim diz o Senhor. Apocalipse capítulo 7, versículo 15. Porque isto estão diante do trono de Deus,
e o serve de dia e de noite, no seu tempo. E aquele que... Você viu aqui, irmãos? A Bíblia Sagrada diz que este povo, então, esse povo que saiu da grande tribulação. Agora, se eu olhar para você que me acompanha, tem pessoas que estão passando tribulação. Tem, irmãos? Tem, mas não é acaso os membros do corpo de Cristo. Esses não estão passando tribulação, não. Esses não. Esses estão buscando a tribulação para as próprias mãos. Esses estão se afastando da igreja com as próprias mãos. Só que aqui nós vimos um povo, irmãos, que de dia e de noite este povo estava na igreja buscando o Senhor. Apocalipse 7. Olha que vergonha, irmão. Que vergonha para os crentes de hoje. Então está surgindo aí um povo, irmãos, que vai levantar na grande tribulação. Quando isso acontecer, os moradores, os gentios, né? Os moradores de toda a volta, esses já não perderam totalmente a salvação. Não há mais salvação para esse povo. A porta hoje está aberta. Louvado seja Deus, né? Só que aqui vai levantar um povo no meio da tribulação. Esse povo de dia e de noite. Pastor, eles não vão trabalhar, se eles não trabalhar, não comem. Paulo disse que aquele que não trabalha não é para comer. Então, se eles não trabalhar, eles não têm o direito de comer. Eles vão trabalhar igual eu e você, porém, durante a tribulação vai ser terrível, porque eles vão trabalhar mais pesado ainda, mais sofrido ainda. Só que a Bíblia Sagrada diz que este povo, irmão, Apocalipse 7, versículo 15. Por isso estão diante do trono de Deus, e o serve de dia e de noite no seu tempo. Isso aqui, irmão, lá no céu. Por quê? Porque eles começaram aqui. Eles saíram no meio da tribulação de Deus, fazendo aqui, buscando aqui. Eu sou desse, irmão. Eu não posso ter folga. Se eu tiver folga, irmãos, eu estou no tempo. Eu já cansei de cultuar a Deus de tarde, à noite, de manhã. Se tiver culto, eu tenho tempo. Se não tiver culto, a gente faz culto. Louvado seja Deus. Por quê? Por que na hora da folga eu faço tudo isso? Por quê, irmãos? Mente vazia é oficina do... Eu aprendi faz 22 anos. Mas os crentes de hoje, onde é que eles querem? Onde é que estão, irmão? Onde é que se encontram os crentes de hoje? Eu falei, eu tinha aqui, uma mudança tão repetida, irmão. Meu Deus. Eu tenho vergonha, irmãos. Desse povo de hoje, dessa geração. Mas o povo que crente, né? Os cristãos, o povo, meu Deus. Mas pensa de Jesus, irmão, porque Deus, Ele vai salvar. Há uma promessa de salvação para um povo que nunca teve dentro de uma igreja evangélica. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Esses são os que vieram da grande tribulação, lançaram as suas vestes e as branquejaram. Peraí, versículo 15, né? Por isso estão diante do trono de Deus, se serve de dia e de noite, no seu tempo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Então você vê que João está vendo, irmãos, hoje, e João está vendo amanhã. Esse mesmo povo que Deus, João está vendo diante do templo, servindo de dia e de noite. O João está vendo que este povo vai ser coberto pela sombra de Deus. A sombra de Deus vai ser como, louvado seja Deus, né? Refúgio. Vai refrescar este povo. Enquanto aqueles que não deram ouvido, irmãos, aí o lugar é terrível. Aqueles que rejeitaram, trocaram o culto por uma festa, trocaram o culto por um avivamento, trocaram o culto pela emoção carnal, trocaram o culto pela dor, trocaram o culto pela fome, trocaram o culto pela abastança, trocaram o culto pelo frio, pelo calor, por um convite. Seja esse festa de aniversário, festa de casamento, porque o livro de Mateus já foi, isso aí sempre foi pregado, né? O povo já está careca de saber, né? Sempre foi pregado, irmãos. Eu mesmo já preguei, olha, e repito novamente, né? Porque lá no jantar, né, nas bodas do Cordeiro, Jesus, ele disse que ele mandou chamar os convidados, só que porém os convidados sempre tinham uma desculpa
participar. Senhor, eu casei. Tem festa de casamento, né? Convidado. E agora, pastor, o que eu faço? Eu vou para o culto ou eu vou para o casamento? O pastor não precisa responder. É culto. É culto. Pastor, eu fui convidado para ir jantar na casa do vizinho, mas aí eu lembrei que é dia de culto, horário de culto. O que eu faço? Vou para o aniversário do vizinho ou vou para o culto? O pastor não precisa responder. É culto. Pastor, mas eu não, eu vou para a casa do vizinho, quem manda em mim sou eu. Vai. Só que a Bíblia diz, irmão, no livro de Mateus, as bodas, que então o Senhor da seara, o Senhor da festa, muitos se irão com estes que fizeram a casa. Eles inventaram desculpa. Meu Deus do céu. E ele olhou e disse: olha, eles de maneira nenhuma vão participar. Se não participar das bodas, para onde vão? Largo terrível de fogo. Ardendo noite e dia, enquanto os salvos estão lá, na sombra do Onipotente, né? Louvado seja Deus. Olha só, versículo 16. Promessa de Deus, vivendo as promessas. Nunca mais terão fome. Nunca mais terão sede, nem sol, nem calma alguma cairá sobre a cabeça. Você sabe que esses dias que nós vemos, são dias que a gente passa por uma grande ansiedade. Os dias que nós vemos, a ansiedade toma conta, né? A calma toma conta, né? Hoje o calor, né? Hoje foi um dia bem quente, né? Pastor, é difícil. Oh, meu Deus, irmão. Já pensou esse povo no deserto? Deserto não tinha temperatura, não, irmãos. Deserto não tem ar-condicionado. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Pastor, lá no deserto a sombra refrescava o povo. Lá no deserto, sim, uns 40 anos, a sombra refrescava. Porém, quando Jesus estava ministrando, a Bíblia diz que Jesus chegava a escrever no meio da poeira. Então, o calor durante o dia era ardente. Louvado seja Deus, né? E em Jerusalém, durante o dia, era ardente. Imagina aquele povo, era 3 dias e 3 noites, irmãos, acompanhando Jesus no meio do deserto. Louvado seja Deus, né? O sol escaldante. Conforme Jesus ia caminhando, esse povo ia junto. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Vamos lá, versículo 17. Porque, Apocalipse 7, versículo 17. Porque o Cordeiro é Jesus, o verdadeiro Cordeiro, né? Que está no meio do trono, os apacentará e lhes servirá de guia para a fonte das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Você lembra aquela vez, irmão, se você tinha chorado um monte, e quem sabe a tua mãe, o teu esposo, ou a tua esposa, né? Foi lá e ofereceu o ombro amigo, né? Para desabafar, para chorar. Aí foi lá, pegou um lenço, secou tuas lágrimas. Hoje não acontece mais, né? Hoje não acontece mais isso, mas acontecia muito, irmão. Louvado seja Deus, né? Hoje está diferente. Hoje, se você precisar do consolo, você leva uma pancada na cara. Tá triste é porque a outra não te deu o ouvido, né? Hoje é diferente. Mas no tempo atrás, eu passei por esse tempo gostoso, né? Muito você consolado. Sempre tem alguém que está passando mais luta que você, mas você está pronto para te oferecer um ombro amigo. Está pronto para secar a tua lágrima. Só que a Bíblia diz, irmãos, que quando nós chegarmos nos céus, para os salvos, no céu, Jesus, o Cordeiro, vai enxugar todas as nossas lágrimas. Agora imagina comigo, irmão, Jesus lá, irmãos, com o lencinho, secando as nossas lágrimas, nos consolando, nos confortando. Imagina, irmãos, eu e você sendo acariciado pelo próprio Jesus, vendo face a face, e ele mesmo, a Bíblia diz que ele mesmo, o Cordeiro, vai nos guiar para as águas vivas.
para a fonte pura que estão diante do Deus, porque a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegam as cidades de Deus. Então Jesus mesmo, Ele mesmo, guiando nós, pessoalmente, Ele, em pessoa, no céu, guiando nós, louvado seja Deus, em corpo celeste, mas em pessoa, irmãos, mesmo no ser humano. Louvado seja Deus, né? Guiando nós em direção à fonte das águas vivas. E não vai faltar, irmãos. Você pensa que no céu, como aqui, né? Que de repente você se joga de um brinquedo, né? Meu Deus, saiu um brinquedo, um ponto de turístico na cidade de Balneário Camboriú, né? Fazendo uma roda gigante. Pastor, quantas vezes você foi lá na roda gigante? Nenhuma. Nem perto, pastor, não, nem sei onde é, irmãos. Por quê? Porque eu vivo diante do gigante. Eu adoro o gigante. Eu amo o gigante. A Bíblia diz que esse gigante está sentado no terceiro céu e tem a terra porchada dos seus pés. A Bíblia diz que esse gigante, quando eu estou cansado, eu não posso carregar, ele estende as mãos e me carrega em seus braços. Eu tenho motivo, mas eu tenho uma atração que se você tivesse, se você conseguisse contemplar essa atração que dá, essa emoção, coisa gostosa, coisa prazerosa. Sabe que às vezes as pessoas buscam, né, cenas, filmes, visitam teatro, né, em busca de uma alegria, porque enjoa. Como eu falei, saiu um ponto turístico, o povo enjoa. Só que lá no céu não vai ser assim, irmão. Não é ponto turístico, não. Lá não é turismo. Lá as coisas, toda a vida vai ser renovo. Você vê que Jesus, ele provou muito bem claro para nós isso. No certo dia, os discípulos estavam lá no barco, indo, navegando, vai, puxa remo, vai. Jesus deita na popa e vai dormir. Aquilo vai, aquela calmaria. De repente levantou. Jesus sempre vai preparar a ocasião, né? Para nos encher de alegria. Ele quer só nos alegrar. Ele provou para nós aqui na terra. Louvado seja Deus. Durante este um ano, meu Deus, irmãos, 365 dias, né? Louvado seja Deus. Ele provou o suficiente que Ele é poderoso em fazer surpresa, em surpreender para nos alegrar, para alegrar aqueles que estão com Ele. A Bíblia diz que de repente o mar se voltou, se levantou, se o vento soprava. Aí Jesus, isolado, disse para Jesus: ei, mestre, não te dá que nós vamos perecer. Aí Jesus, como quer ter a nossa alegria, ele levantou-se, olhou para o vento e disse: acalma, vento, aquieta-te o mar. Houve bonança. A Bíblia diz que então os discípulos se encheram de alegria e olharam para ele e disseram: ei, quem é este que até o mar e o vento obedece? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus está no deserto 3 dias pregando a palavra e o povo tinha fome. E chegou a despedir aquele povo que eles precisavam retornar para as suas casas, para os seus afazeres, para os seus trabalhos. E a Bíblia diz que Jesus disse: olha, eu vou surpreender esse povo, porque eu gosto de surpreender. Estou mostrando para esse povo que no céu vai ser assim. Assim não, vai ser melhor, porque lá quem preparou tudo é meu Pai. Lá o pecado, a dor não é. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Aí ele olhou para a multidão, olhou para o discípulo: ei, dai de comer para este povo. O discípulo lá começa: mas não tenho o que comer. Mas deixa comigo, eu tenho surpresa. Eu quero ver vocês se alegrar. Jesus gosta, irmãos, de nos conceder alegria. Louvado seja Deus. Graças a Deus. E a Bíblia diz então que olhando, pegando os 5 pães e 2 peixinhos, olhou para o discípulo, deu graças a Pai, olhou para o discípulo e disse: leva para o povo, alimenta o povo. A Bíblia diz que aquele povo comeu até se fartar. E quando se fartar, Jesus olhou para o discípulo: ei, recolha tudo, não jogue nada fora, não. Aí tu imagina eu, né? Jesus com 12 discípulos. Pega aqui, ó, Pedro, pega a tua cesta de pão. Pega aqui, Lucas, a tua cesta de pão. Porque esse povo está farto. Com certeza, enquanto os discípulos olhavam aquele povo, o povo comia e os discípulos de boca aberta vendo, né, tão alegre.
Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Só que Jesus, olha, está aqui Marcos, a tua cesta. Essa cesta aqui vai para João, essa cesta aqui vai para Bartimeu, e assim vai, louvar seja. Todos os discípulos vão levar uma cesta, louvar seja. Porque eu quero ver vocês partos, vocês alegres. Jesus, irmão, ele nos consegue. A Bíblia diz que o Zé do Rio está passando um vale do leproso. A Bíblia diz que 10 leprosos vieram ao encontro de Jesus, olhando para Jesus e dizendo: ei, mestre, afaste de nós, porque nós estamos errados, nós estamos no pecado, nós estamos leprosos. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para os 10 leprosos: ei, vamos ao sacerdote, se apresenta ao sacerdote. Louvado seja Deus, né? Nossa, a Bíblia diz que eles saíram ao encontro, de repente, dentro do caminho, eles olharam para o seu corpo e começaram a olhar: ei, não tem mais lepra em nós, nós estamos limpos, estamos purificados. Louvado seja Deus. Após a palavra de Jesus, nós fomos purificados. Jesus, irmãos, ele gosta de surpreender. Ele é Deus de surpresa. Então, surpresa lá no céu não vai faltar, não é que nem aqui na terra. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Aqui o homem sempre fica inventando, né? Porque as coisas vão, o povo enjoa, né? E aí eles precisam atrair para que o povo volte para a cidade novamente, para que o povo volte a gastar, né? Vai lá no céu, não. Louvado seja, lá no céu não vai ser de graça. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Vamos lá, irmãos, Apocalipse, capítulo 12 e versículo 10. Vivendo as promessas, Apocalipse 12, versículo 10. Apocalipse 12, versículo 10. Eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação. Você vê que isso aqui é grande, irmãos. Isso aqui é uma baita de uma promessa. Essa promessa de salvação, Deus lançou na vida de Adão e Eva. Deus lançou lá em Adão e Eva a promessa de salvação. Vivendo as promessas de Deus. Louvado seja Deus. Pastor, eu quero fazer parte dessa promessa. Levanta a tua mão e diga: Jesus, eu quero fazer parte. Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Tenha misericórdia de mim. E Ele vai se compadecer de ti. Louvado seja Deus. Olha só, eu vi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação. 12 versículo 11. 12 versículo 10, né? E a força e o reino do nosso Deus. Você vê que aquele povo gritava para Jesus: Jesus, reina sobre nós. Reina sobre nós. Até mesmo as autoridades olhando para Jesus, olharam e dizer: ei, você é o rei dos judeus. Ele disse: o meu reino não é daqui, o meu reino é dos céus. Eu sou rei, sim, mas porém o meu reino não é aqui, mas está chegando. Você vê que nós vimos, irmãos, que um certo dia o próprio Moisés, ele está na frente do povo, o povo está em guerra e peleja. A Bíblia diz que Moisés, aquele braço dele estendido, o povo ia vencer. De repente Moisés cansou. Só que a Bíblia diz, irmãos, que vai chegar o dia que Deus, ele vai nos dar força, restabelecer a força, e nunca mais nós vamos sentir fraqueza, nunca mais cansaço. E o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do vosso Deus os acusava de dia e de noite. Irmãos, eu aprendi uma coisa, porque desde criança, irmãos, a minha mãe ela dizia assim, que quando a gente dá risada muito num dia, no outro dia a gente chora. E isso era fatal, irmãos. Um dia você se sentia muito alegre, no outro dia, parece que do nada surgia assim, do nada, irmãos, vinha algo para entristecer nós. Então agora eu já vou clamando a Deus. Quando eu estou alegre num dia, irmãos, que a alegria vem, então já vou repreendendo para o outro dia. Deus, vai tira todo o demônio fora de mim. Deus me socorre. Eu estou ali alegre na festa, irmãos, o coração está alegre, transbordando, sorrindo no novo. Eu estou
falei, Jesus, tenha misericórdia, me ajuda! Por quê? Porque daí amanhã Jesus ele vai estar do meu lado e o diabo vai ser derrotado e a alegria vai continuar no outro dia. E assim a alegria toma conta de segunda a segunda. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Porque o acusador nosso, a Bíblia Sagrada diz, irmão, tem gente que não crê, mas a Bíblia Sagrada diz que ele ainda está diante de Deus, nos acusando de dia e de noite. Ele vem daquela volta na terra, volta para o céu e vai lá e fica nos acusando. Porque ele consegue contemplar nós. Ele consegue, ele fica acusando. A dia e noite, apontando nós. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Mas a Bíblia diz que o grande dia vai chegar, e esse dia está chegando, em que o grande acusador vai cair por terra. Satanás, a antiga serpente, né? Tem crente que diz que era anjo de luz, mas a Bíblia Sagrada diz que ele era a antiga serpente. Louvado seja Deus. Jesus disse que ele não era anjo de luz, Jesus disse que ele era o diabo. Ele disse: o diabo, vosso adversário. Louvado seja Deus, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Jesus é quem dá vida. Aleluia. Versículo 11, irmãos. 12, Apocalipse 12, versículo 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Não é por espada, não é por arma, não é, irmãos. É pelo sangue do Cordeiro. E pela palavra do seu. Quem vai vencer o diabo? Quem vai vencer? Nossa, a igreja. Pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Por isso que eu não troco culto por nada. Por isso que eu não troco, irmãos. Louvado seja Deus, né? Deus ele mandou que eu fizesse mais culto na semana. Se eu fazer mais um culto na semana, quem vai vir? Já não vem na certa. Aí Deus olhou para mim e disse: então pare de fazer sábado e domingo. Por quê? Porque o povo quer escolher culto, e aí é rebelde, né? Quem quer escolher, quem quer se mandar, é você rebelde. Eu sou mandado por Jesus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Então eu preciso deixar Ele falar, não posso ser rebelde. A rebeldia não vem de Deus, a rebeldia é satânica. Somos filhos de Deus e não somos filhos de Satanás. Quem é filho do diabo é rebelde. Quem é filho do diabo tem domínio sobre si. Mas quem é filho de Deus, quem domina o seu corpo é Deus. Eita glória! Aleluia! 12 e versículo 11, né? E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra. Isso é o povo, irmãos, que não menospreza a palavra, o povo que guarda a palavra. O povo que ama a palavra. Eu gosto de palavra, eu gosto de palavra. Toda a vida eu gostei, mas me conto de palavra, de Bíblia. Louvado seja Deus. Eu amo Bíblia, eu gosto de Bíblia. Não há sede, né? Bíblia, porque essa sacia. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. E não amar a sua vida até a morte. Está vendo? Esses são os que venceram, os que não amaram a sua vida. Porque hoje, irmão, o povo troca tudo por Jesus. Pastor, não, eu troquei já, pastor, mas às vezes eu não troco, não. Mas a Bíblia diz que eles não amaram. Bem-aventurado é você que hoje tem essa oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Não ame a sua vida, entrega ela na mão de Jesus. Troca a sua vida pela vida que Cristo tem para te oferecer. Louvado seja Deus, né? Ame a palavra de Deus e o testemunho da palavra. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Maravilha dos céus. Vamos adiante, irmãos. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Vivendo as promessas. São mais de 1000 promessas na Bíblia Sagrada. Eu estou no livro do Apocalipse há 3 cultos pregando só no livro do Apocalipse sobre promessas feitas da parte de Deus para nós. Apocalipse 14 e versículo 13. Eu vi a voz do céu que me disse: escreve, bem-aventurados os que desde agora morrem
o sigam. Coisa linda, irmãos, quando as nossas obras, a gente desce a sepultura, descansa no Senhor, só que porém as nossas obras continuam. Martinho Lutero, esse dia eu queria falar aqui o nome dele, irmãos, quem revolucionou o Evangelho nos Estados Unidos, Martinho Lutero. As obras ainda continuam até os dias de hoje. No século XX, louvado seja Deus, né? Graças a Deus. William Branham. As obras ainda seguem até os dias de hoje. Louvado seja Deus, né? Ainda em meu coração arde. Louvado seja Deus, né? Aí do século XX, do século XXI, ainda nos Estados Unidos, o irmão Branham, né? Louvado seja também. Conhecido, muito conhecido também. As obras ainda seguem. Aí, século XXI, louvado seja Deus, né? Século XX, ainda no século XXI, Daniel Guilhermino, as obras ainda seguem. Já descansam no Senhor, mas as obras deles continuam dentro. Louvado seja Deus, né? Tem muita gente ainda vivendo esse verdadeiro evangelho lá, irmãos, o verdadeiro evangelho vivido por Paulo, vivido por Cristo, vivido por Pedro. Do século XXI, né? Louvado seja Deus. Aí já agora, já no século XXI, se ensina o verdadeiro, as obras ainda seguem. Esse dia eu estava até me alegrei, porque o irmão Rony, que estava conosco, né? Ele mandou uma foto e disse: pastor, eu estou indo nesta igreja. Louvado seja Deus, né? E a gente viu as missionárias, irmãos, lá do Rio Grande do Sul. Essa obra ainda segue, né? Maravilha. Ainda tem, irmãos, no meio desse povo todo, tem gente que gosta de santidade. Tem gente que ainda ama a mesma palavra. As obras ainda seguem, irmãos. Missionário Davi Miranda, século XXI. Trabalhou tanto, se dedicou tanto, mas a obra ainda continua. Ainda tem gente que se espelha nesses homens e mulheres. Irmã Dalva, né? Século XX ainda, século passado, Irmã Dalva. Grande testemunho, né? Hoje, se você quiser, chega em casa, aí você vai lá no YouTube, né? Põe lá o testemunho da Irmã Dalva. As obras ainda seguem. Do catolicismo para o cristianismo, com a Irmã Dalva. Já descansa no Senhor, mas as obras seguem, irmãos. Eu me enraizei nessa doutrina, ouvindo o testemunho da Irmã Dalva. Isso eu já ouvi o testemunho dela, acho que mais de 10 vezes. Lá no início da minha conversão. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Acredito que ainda está vivo, ainda irmão Adão Campos. Testemunha, as obras ainda seguem. Oh, maravilha, né? Louvado seja Deus, graças a Deus. Jair Pires, século XX, século passado, Jair Pires, Alceu Pires. Ainda cantei nessa noite, alma cansada. As obras ainda seguem. Bem-aventurados esses que são mortos, que descansam no Senhor, porque as suas obras seguem, deixaram obras boas, exemplo de verdadeiros cristãos, luz para os gentios. Louvado seja Deus, luz. Louvado seja Deus. Graças a Deus. São muitos irmãos, irmãs Falavinhas. Meu Deus do céu, são testemunhos. Oh, maravilha. Irmãos Leonel. Eu vou citando alguns, irmãos, que as obras já descansam no Senhor, mas as obras prosseguem. Alguns que vocês também conhecem. Louvado seja Deus, mas que hoje ainda você consegue acompanhar os testemunhos desses. Louvado seja Deus. Irmãos mateusienses do Paraná. Meu Deus, irmãos. Século XX ainda, né? Século passado. Aí no século XX, século passado, século XXI, que ainda tem alguns deles ainda estão conosco, Dedos e Davi, mas a maior parte desses já descansam no Senhor. Bem-aventurados que desceram a sepultura, servindo ao Deus vivo. Bem-aventurado por os quais deixam obras, exemplos para serem seguidos e imitados por nós. Louvado seja Deus, graças a Deus, né? E são tantos e tantos outros, irmão. Louvado seja Deus.
que deixaram os seus legados. Louvado seja Deus, né? Vamos um pouquinho adiante. Bíblia ainda, Apocalipse, capítulo 18 e versículo 20. Apocalipse 18, versículo 20. Eu vivo embaixo da promessa de Deus. Apocalipse 18, versículo 20. Alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Aí quando nós vamos para a Bíblia, irmãos, os que descansam, né, estão vivos, irmãos. Todos que desceram a sepultura estão vivos, todos descansando vivos, né? Abraão, Enoque, Noé, João Batista, né, o Elias, louvado seja Deus, né? Apóstolo Paulo, profeta Isaías, profeta Ezequiel, profeta Zacarias, Malaquias, louvado seja Deus, né? Graças a Deus, profeta Daniel, louvado seja Deus. Alegra-te sobre ela, ó céus, porque a alegria toma conta. E vós, santos, apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Nós vamos passar todos, irmãos, perante o tribunal. Todos nós vamos prestar conta do que fizemos e o que deixamos de fazer. Se as nossas obras forem boas, estaremos no céu. Já eu vou orar, já nós vamos orar pelas pessoas que nos acompanham. Louvado seja Deus, né? Deixe a obra, deixe exemplo. Exemplo de bom servo, exemplo de bom filho, filho obediente. Exemplo de boa esposa, exemplo de bom esposo, exemplo de bom pai. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Irmãos, e aí o céu vai ser teu lugar. Você vê que a terra está se escurendo, está uma bola de fogo. Louvado seja Deus, né? Apocalipse capítulo 19 e versículo 9. Vai lá comigo, Apocalipse 19, versículo 9. Vivendo as promessas. Mais uma promessa de Deus. Ele disse-me, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados a... Eu vejo meu filho em casa. Meu filho, geralmente a comida não está pronta ainda e já está lá a mãe para comer. Louvado seja Deus, né? Daí imagina você ser chamado por Deus, irmão. Vem para as bodas. Nós já recebemos esse convite aqui agora, irmãos. Não rejeita esse convite, não rejeita esse convite. Esse convite não vai ser feito lá em cima. Nós somos convidados agora. Jesus orou e disse: vinde a mim os cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, tomai sobre vós o meu jugo. A minha palavra é suave para aquele que tem prazer de obedecer suave. É delícia, na verdade, né? Louvado seja Deus. Graças a Deus, né? Apocalipse 19, versículo 9, né? Ele disse-me: escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, as bodas de Jesus, irmão. A festa de Jesus, Jesus o noivo, nós a noiva de Cristo, a igreja, a noiva. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Irmão, isso é uma promessa de Deus. Bem-aventurado aqueles que são chamados. Não rejeite esse convite, não troque por nada. Por nada. Esse convite de Jesus, irmãos, é como um passaporte que para você, para ir para outra nação, você precisa encher de carimbo, né? É carimbado por todo mundo. E precisa de um monte de coisa para que esse passaporte seja validado. Senão, em algum lugar que você não entra. Hoje tem até uma vacina, né? Quem diria, né? Aí no Judá você não entra. Se não tiver preenchido os requisitos, né? Para esse passaporte ter validade.
E para ir para o céu vai de qualquer jeito, pastor, não vai. Hoje que nós temos que estar, irmãos, tudo em dia. Você vê que com Jesus, os discípulos que venceram por Jesus, quem foi os discípulos que estavam lá olhando para Jesus na cruz do Calvário? Quem foi eles? Foi aqueles irmãos que a maior parte do tempo estavam lá de Jesus, não trocavam nada por Jesus. Pedro estava lá, Pedro seguia Jesus adiante, com medo, mas ia seguindo adiante. Louvado seja Deus, né? João estava lá. Pessoas, irmãos, que não trocaram por nada. Louvado seja Deus, né? Não deixe que nada te separe do amor de Deus. Vamos lá, irmãos. Apocalipse capítulo 20, versículo 4. Mais uma promessa de Deus. Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre ele aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas. Algumas Bíblias, talvez esteja lá, algumas vidas, né? Porque alma, vida, algumas podem estar lá espírito, né? Homens, seres humanos, não importa a tradução, irmãos, é a mesma coisa, tá? E vi, a minha está dizendo aqui alma, né? Essa alma é a mesma coisa, então alma é vida, tá? E vi as almas, ou espírito de vida, né? Daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal na sua testa, nem na mão. Vê que a sinal, a imagem da besta, irmão, ela pode vir materialmente ainda, pode. Só que ela principalmente, espiritualmente, tem gente que tem a mente de pastor, pai, falar, cuidado com a sagra chata. Vai ficar 3, 4 cultos, não vem na igreja, e depois vem a sagra chata. A mente fechada, irmão. A mente. Irmão, cuidado, não use calça então, não use calça. Pastor da igreja vem de saia, mas no caso use calça. A mente fechada. Aqui, ó, vamos lá, Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos e assentaram sobre ele aqueles com qual foi dado o poder, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal da besta, nem na mão, e nem na testa, né? E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Reinado em Cristo durante 1000 anos e depois a eternidade, porque bem-aventurado aquele que reinar com Cristo durante 1000 anos. Aí esses vão ter a eternidade pela frente, né? Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabassem. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse 20, versículo 6, por um pouquinho. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte da primeira ressurreição. Já teve gente, irmão, chegar aqui na igreja, pastor, eu não lembrei que ontem tinha culto. Sabe quando acontece isso? Nossa mente está sendo marcada pela vez. Quem domina a minha mente? Louvado seja Deus, aqueles 2 pensamentos, aqueles 2 focos, né? Uma mente vem para a igreja, outra mente tem um lugar por aí, né? E aí vai para aquele lugar. Por quê? Porque a marca que está na besta, ela pedrou, né? Tampou. É fácil de saber quando você está marcado pela besta e quando não está. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdote de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Fica de pé. Nós vamos orar. O Espírito Santo disse amém. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Hoje nós vamos orar, irmãos, e eu vou estar orando exclusivo pelas pessoas que nos acompanham de larga distância, que têm deixado seus pedidos de oração, né? Louvado seja Deus que nos acompanha pela página
pelo Facebook, Igreja Amar a Deus, né? Nós vamos orar pela tua causa. E quem vai ter a vitória é Jesus, amém? Eu peço para vocês, se quiser pegar um copo de água e pôr de frente ao receptor, né, um aparelho celular, ou ao computador, quando pegar um copo de água, põe aí uma peça de roupa, uma fotografia, e nós vamos estar orando. Vou estar orando pelos irmãos na igreja, e também por esses que estão a larga distância, pelos pedidos de oração, né? E por todos aqueles irmãos que vão ainda, né, onde essa pregação vai ser enviada. Tem pessoas que às vezes compartilham e vai compartilhando. É bom pregar online para isso, a pregação fica viva. Toda a vida, isso é uma porta, irmãos, que toda a vida vai circulando. E sempre alguém vai compartilhar, vai mandar para alguém. Louvado seja Deus, né? Alguém passa 10, 20, não vai passar porque Jesus vem antes. Mas se acaso, né? Daqui 10, 20 anos, ainda vai estar ali circulando. Louvado seja Deus, né? Graças a Deus. Alguns podem perguntar, pastor, esse rei ali da Rússia, esse Putin, né? É o que a profecia de Ezequiel fala? Não, irmãos, não é o que a profecia de Ezequiel, não. Isso não tem nada a ver. Ezequiel é do raça de Deus, é um pouquinho mais forte, né? Bom, graças seja Deus. Graças a Deus. Nós também não sabemos que o braço direito ele vai entrar. Isso é comigo muito bem claro durante hoje. Ele mandou que profetizasse, né? Louvado seja Deus. Nós vamos orar. Deus grande e santo e poderoso, Tu és grande, ó Pai, Tu és santo, Tu és tremendo e maravilhoso, meu Pai amado. Ainda, Deus, diante da Tua face, nós oramos por esses que nos acompanham de larga distância, ó Pai. São, ó Deus amado, muitos pedidos de oração, meu Pai, são vidas que precisam do milagre, e nós cremos no milagre, meu Pai. Estende as Tuas mãos agora, meu Pai amado, sobre esta vida, meu Pai amado. Meu Deus, que está a larga distância, meu Deus amado, cura as enfermidades, repreende, ó Pai, toda obra satânica, meu Pai, todo espírito de bruxaria, sai, Satanás, desta casa. Satanás, sai desta casa, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, te repreende, em nome de Jesus, sai! Em nome de Jesus, meu Deus, esta fotografia, meu Pai, esta peça de roupa, esse copo com água, meu Pai amado, unge agora com o Teu sangue, Jesus, basta marcar o Teu sangue, meu Pai, sobre esse copo com água, sobre essa peça de roupa, sobre esta fotografia, meu Pai amado. Meu Deus, quando esta pessoa vestir esta roupa, meu Pai, com esta roupa, essa peça de roupa, meu Pai, tocar nesse corpo, meu Pai amado, que haja milagre, meu Pai, a cura vai acontecer na mesma hora, porque Tu és Deus, meu Pai amado, e Tu ouve a nossa oração diante do céu, meu Pai. Quando, meu Deus amado, esta pessoa, meu Deus, bebeu desse copo com água, dessa água, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, esta enfermidade, meu Pai, vai cair por terra, porque Tu has de curar, meu Pai, em nome de Jesus, porque a Tua unção está nesta água, a Tua unção está, meu Deus amado, esta vida, meu Pai amado, que também, Deus, precisa da libertação dos vícios, do cigarro, da maconha, meu Pai. Liberta, meu Deus, liberta com o Teu poder, liberta com a Tua glória, meu Pai. Todo espírito álcool, demônio do álcool, demônio da bebida, demônio dos vícios, sai desta casa, sai deste corpo, em nome de Jesus. Satanás, sai desta vida, em nome de Jesus. Meu Deus amado, homem desta vida, da cabeça à planta dos pés, meu Pai. Nós cremos no milagre sobre a Tua igreja, sobre o meu povo que aqui está, Deus, Pai, maravilha. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, confirma o grande milagre, Deus amado. Fica conosco, ó Pai, acompanha o Teu povo em paz, meu Deus. Nós cremos, ó Pai, nas maravilhas celestiais, meu Pai. Manda chuva nessa horta, meu Pai. Manda chuva, meu Deus, sobre esta terra. Refresca esta terra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, Deus, confirma o grande milagre, meu Pai amado. Porque Tu és Deus, meu Pai. Ouve a oração dessas crianças, meu Pai. Ouve um clamor, ouve um gemido dessas vidas, meu Pai. Socorre-nos, meu povo, espalhado no Brasil, no mundo, meu Pai. Nós cremos no milagre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você de casa. As palmas bem fortes para Jesus. Maravilha. 3 vezes comigo assim: a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.